Olá, telespectadores da TV Grão-Pará. Mais um dia, mais um bate-papo com Edi Júnior. E no programa de hoje, eu tenho o prazer em receber aqui nos estúdios da TV, ela, Natasha Paiva, que é advogada, palestrante, empreendedora e, quem sabe, comunicadora. E aí, Natasha, seja bem-vinda no programa, no Bate-Papo com Edi Júnior, né? Bate-papo esse, que se a gente demorar muito, eu acho que eu que vou te entrevistar. Eu também acho. Mas antes desse bate-papo, acho que a Natasha deveria vir comigo num resenha também. Mas antes do Bate-Papo com Edi Júnior, eu queria falar com você que está em casa, telespectador. Acompanhe as nossas redes sociais. @EdiTrindadeJúnior, @EdiTrindadeJúnior. Lá você pode sugerir os próximos entrevistados, assim como fizeram um pedido para eu entrevistar a Natasha Paiva aqui no programa. Também siga a rede social da TV Grão-Pará e o canal do YouTube, aonde todas as entrevistas do programa, tanto do Bate-Papo com Edi Júnior, na resenha, é pra valer do Grande Matoso, vão estar lá no canal do YouTube da TV Grão-Pará. É isso, Nath. Posso chamar de Nath, né? Fica à vontade. Posso chamar de Nath. A Nath. E aí, Nath? Eu queria saber quem é a Natasha Paiva antes de a gente mergulhar no mundo gastronômico, né? Da gastronomia, melhor dizendo. Isso. Quem é a Natasha Paiva? A Natasha Paiva é uma empreendedora inquieta. Sou advogada de formação, como você falou, mas essa minha inquietude no empreendedorismo, ela está latente em mim. Hoje eu sou sócia fundadora do Sushi Boulevard, mas eu confesso que a todo momento eu penso em mais. De repente um SB Hambúrguer, ou de repente uma franquia do Sushi Boulevard. Enfim, a inquietude, ela que me move. E abro, querendo ou não, um braço para virar palestrante, né? Pessoas que querem escutar um pouquinho da minha história, do meu dia a dia, de forma leve, de forma direta, de forma vulnerável, né? Porque muito do empreendedor, eles não contam as dores, só querem contar os louros, e a gente sabe que essa nossa jornada, ela é solitária, e é para isso que eu também me abro, é para isso que eu também falo a verdade, jogo realmente os panos na mesa para mostrar como é esse lado do empreendedorismo, que é muito bom, mas ele também é muito solitário, e por isso que eu faço questão de conversar com outros empresários, empreendedores, chefes de cozinha, amigos que queiram realmente evoluir nessa profissão. Nath, deixa eu te fazer uma pergunta. Chegaste a atuar como advogada? Sim, até hoje eu atuo. Para amigos, né? Tentei continuar advogando, mas com a frequência que eu tinha não era possível. Mas eu tinha um escritório jurídico, apesar de ser paraense, sou paraense, toda a minha família é paraense, mas eu morei em Manaus por 17 anos. E lá eu me formei, advoguei, atuei por 12 anos, coloquei um escritório no meio como se fosse aqui o Marizal, na época lá de Djalma Batista. Sim. E aí a gente começa a perceber que a Nath não consegue fazer coisa pequena. Eu gosto do que eu faço, quando eu faço eu mergulho, eu tenho orgulho e eu quero estampar aonde quer que seja o que eu estou fazendo. E acredito que eu esteja fazendo isso com o Sushi Boulevard, levando ele aonde quer que seja, justamente para a gente se tornar notícia, para a gente se tornar referência. E aí, acabo deixando de advogar com tanta frequência, mas esse meu lado justo, ele ainda me guia aí para tentar acessar a nossa justiça, que a gente sabe que, infelizmente, não é tão fácil e é um pouquinho morosa. Nath, então, você já entrou no tema, o Sushi Boulevard. Conte para os nossos telespectadores, para os seus seguidores, porque eu acho que foi algum seguidor que pediu, né? Como é que nasce o Sushi Boulevard? Então, a Nath, por ser advogada, no início aqui falei, sempre quis empreender. E guardei um dinheirinho na época que eu estava advogando, morava na casa dos meus pais, então isso facilita, a gente sabe disso. Foi aí então que eu tive a oportunidade, lá em Manaus, de abrir 2 restaurantes de culinária japonesa.
E por ser paraense, eu sempre tive vontade de abrir aqui em Belém, porque eu sempre vinha visitar os parentes, né? Os parentes e tudo mais. E eu via, não existe um sushi que nem o meu aqui em Belém. O que seria isso? Rodízio todos os dias. Então foi aí que eu falei assim, eu quero colocar isso daqui em Belém, só que eu precisava também ter uma pessoa para tocar isso daqui. Foi então quando eu acessei o meu sócio, o Breno Macedo, e aí nós fizemos essa sociedade, onde depois de 45 dias da gente se conhecer, nós abrimos a primeira unidade ali na Senador Lemos com o Dom Romualdo Coelho. Tentei ficar administrando a minha vida em Manaus, mas não foi possível, eu estava só engordando. Eu sou bariátrica, inclusive, é bom falar isso, eu pesava meus 103 quilos, e aí eu só estava me desgastando financeiramente, só engordando, e eu não estava conseguindo mais fazer com maestria o que eu gostaria, que era realmente dar o foco todo para o Sushi Boulevard aqui em Belém. É então quando eu decido me mudar, e eu venho para cá e começo a entrar de cabeça, desde 2016 até hoje, ele é um sucesso, graças a Deus. Como ficou as unidades de Manaus? Lá de Manaus eu vendi, Sim. E realmente eu só fiquei com Belém do Pará, que é o que hoje nos move e nos leva, inclusive, a palcos que eu jamais poderia imaginar. Nós recebemos uma placa de melhor asiático do norte, competindo com 7 estados do norte. Nós subimos no palco ali onde a Serena Williams estava dando essa palestra e nós fomos premiados como o melhor rodízio do norte. Como foi essa sensação, Nath, pra ti, que saiu aquela menina, que não deixa de ser, né? Sim, sim. Aqui que a Nath começou como menor aprendiz, né? Então aquela menina que tinha um sonho, se formou como em direito, mas o empreendedorismo corre na veia, no sangue, não tem jeito, a gente vê. Eu fui estudar, né, algumas coisas, até estou brincando, eu brinquei muito com a Nath aqui fora do ar. E aí, Nath, aquele projeto que nasce, aquela visita que tu querias vir aqui em Belém para visitar os paraenses e os parentes. Sim. Em 45 dias de um sonho se torna realidade, tu ganha um prêmio regional. Qual foi essa sensação? A sensação, ela é de que eu estou no caminho certo. E aí eu paro para pensar o seguinte, na verdade, a gente tem que fazer as coisas de uma forma planejada, mas não necessariamente precisa estar perfeito para tudo começar. Eu não tinha as melhores condições para poder abrir aqui, mas em compensação era um desejo. Aí você fala assim, como foi essa tua visão de empreendedorismo? Eu puxo um pouquinho, o meu pai é empreendedor, meu pai é engenheiro, empresário, e minha mãe, ela é professora universitária, mas sempre me motivou. Professora universitária, essa que foi minha professora no direito também. Então eu vou, olha como são as coisas, né? A gente analisa analisa na terapia depois que nós, na verdade, somos espelhos dos nossos pais. Sim. Minha mãe é advogada, professora universitária, eu me formo na advocacia, em direito, e meu pai é empreendedor, e depois eu vou para o ramo do empreendedorismo. E lá atrás, antes do Sushi Boulevard, eu coloquei uma mochila nas costas e eu fui fazer um intercâmbio no Canadá. E lá eu tive a oportunidade de estudar, mas como eu só tinha a aula de manhã, eu ficava livre para poder conhecer, para poder visitar outros lugares no Canadá. Só que foi visualizando pessoas trabalhando ali no meio de cada esquina que tinha vendendo amendoim, que eu falei, por que então eu não consigo começar a empreender aqui também? Por que eu não vou tentar melhorar o meu inglês, já que eu tenho que falar com pessoas daqui, então eu vou procurar melhoria do meu inglês e em contrapartida eu vou ganhar um dinheirinho também vendendo amendoim naquele frio de menos 20 graus, mas foi o que me proporcionou realizar um outro sonho, que foi quando eu fui para Califórnia com o meu próprio dinheiro. E aí a gente começa a perceber que ali eu estava empreendendo. Eu consegui um carrinho de amendoim, empreendi no Canadá, e aí quando eu volto para Manaus, eu falo assim, bem, eu também quero empreender. Então é aí que começa a surgir essa inquietude. Então, começar o projeto do Sushi Boulevard sem ter tudo perfeito, eu entendia que fazia parte porque eu consegui empreender num país que eu nem sequer na época sabia falar a língua. Então faz parte, e muitas das vezes, como você me convidou aqui para falar do empreendedorismo, acho super interessante falar que nem sempre a gente vai conseguir
tudo perfeito, Sim. tudo alinhado. A gente precisa também com garra e com coragem, né? Para realmente avançar no projeto. E até para o projeto ter sucesso, você precisa conhecer as dores, né? Exato. Isso é fundamental. Gente, eu estou conversando com a Natasha Paiva, é empreendedora, é advogada, é palestrante e tem novidade daqui a pouco também. Nath, eu fiquei sabendo que você vive nas unidades, hoje são 4, né, Nath? São 4 unidades, 7 operações, porque a gente tem manhã, almoço Sim. e janta. E aí são 4 unidades, por sinal, belíssimas, parabéns. Eu sou cliente de lá. Não só eu, como meus filhos, né? Adoram. E aí, quem que monta os pratos? Eu sei que tu tem uma cabeça assim... Conta um pouquinho para mim. Para mim e para os teus seguidores. Eu adoro viajar. Eu ainda não sou mãe, mas os meus embriões já estão todos congelados, tá? Sou casada com uma mulher maravilhosa, Paula Massoud. Beijo. E aí, como eu ainda não tenho filho, eu não tenho com o que gastar, o que eu faço? Eu viajo. Meu maior prazer é viajar. E é quando eu tenho essa explosão de sabor na minha boca, é quando eu tenho essa explosão de ideias, onde eu pego uma culinária peruana, eu estava no Peru, uma culinária peruana e linko agora com a japonesa. Estava na Liberdade, em São Paulo, trago essa novidade para Belém, lançamos o rodízio Asian Pop. Então, essa mistura louca é o que faz a Nath ser quem ela é. E eu vou para dentro da cozinha. Curioso, eu não sei cozinhar nem um ovo, Eli, tu acreditas nisso? Vocês acreditam nisso? Eu fico fazendo enquete na minha rede social, eu não sei cozinhar nem um ovo. Entretanto, todavia, eu consigo decifrar tudo que está faltando na nossa comida. Eu coloco a minha toquinha, vou para dentro com o sushi man, com o cozinheiro, eu falo assim, vamos criar? Eu olhei isso daqui, eu experimentei isso daqui, os ingredientes são esses. É lógico que a gente tem a facilidade hoje, né, da internet, claro, então desse boom de informação. Sim. Eu compro todos os itens, eu falo assim, vamos provar. Porque a minha memória, eu consigo dizer, esse paladar está bom, então isso daqui está certo. Um exemplo do que aconteceu foi no dia do hambúrguer, eu falei, vamos fazer um hot roll de Big Mac. E aí eu peguei todos os ingredientes, fui na internet vendo as pessoas fazerem aquele molho do Big Mac. Sim. Conseguimos chegar no mesmo sabor do Big Mac e fizemos o hot roll de Mac. Hot roll Mac, eu não podia usar o Big Mac o nome, sim, porque senão eu teria que pagar. Mas o hot roll Mac foi um sucesso, uma explosão de sabor. Então, vem dessa vontade realmente de experimentar coisas novas. A única coisa que eu não gosto é fígado, o resto pode me dar que eu como. Agora, Nath, eu sei também que você vai para a gráfica, né? Vai lá, eu quero a caixa do tamanho tal, porque o temaki tem esse tamanho. Conta um pouquinho para mim, por sinal, a gente tem aqui algumas embalagens que eu queria que tu explicasse aí para o telespectador como surgiram e como foi. Me explica aqui. Não, vamos lá. Seria muito cômodo para mim e muito comum só utilizar embalagens essas que qualquer pessoa usa. Só que nós somos muito coloridos, muito comunicativos e somos também divertidos. Então não basta, a gente fala que não basta ser sushi. Fala com o cliente, né? Exato, não basta ser sushi, tem que ser SB. Tanto fala com o cliente que a gente coloca que o nosso temaki tá gostoso pra caramba. Olha isso daqui. Show. E aí, o nosso temaki, ele é diferenciado. Então eu vou lá na gráfica, inclusive um abraço aí pro meu amigo Lourenço, que me aguenta, já tem 9 anos da Fluxográfica. Lou, a gente senta e a gente começa a criar todas as bonecas. Eu levo pra ele o temaki e falei, Lou, o temaki, ele tem que caber aqui. E a gente começa a desenhar. Então, as nossas peças, elas são exclusivas. E em uma dessas minhas visitas em São Paulo, querendo implementar o poké do SB, que é uma delícia, inclusive, eu vou convidar todos vocês para irem no Sushi Boulevard comer o poké. Eu pego uma embalagem e eu vejo a referência, porque é o seguinte, eu peço de todos os sushis possíveis e imagináveis, olho todas as referências, eu peso, eu faço tudo. E aí eu detectei quem era o fornecedor da embalagem.
analisando o preço, o custo e tudo mais, eu falei, não, eu vou criar a nossa própria embalagem. E então eu vou, mais uma vez, a gente senta, faz as bonecas e hoje nós temos o melhor custo-benefício do mercado. Inclusive, preços imbatíveis até de São Paulo. Eu não consigo brigar com o preço de São Paulo, porque aqui a gente conseguiu uma negociação excelente. Mas isso tudo requer muito trabalho. Trabalho, né? Conhecimento, né? Porque é importante tu conhecer o mercado e conhecer teus concorrentes também, né? Sim. Que é fundamental para te criar estratégia, para te ter e ser diferenciada, né? Exato. Faço questão de sentar. Eu digo para todo mundo que eu faço questão de sentar na cadeira de aluno para aprender, né? Essa parte do empreendedorismo, como faço questão de conhecer os meus concorrentes. Quer dizer que eu vou estar toda hora mirando no concorrente? Não, não é isso. Mas eu preciso saber em que pé ele está, né? Até porque, graças a Deus, hoje nós somos referências no mercado, porque a gente foca muito no nosso cliente. Você me conheceu lá nas unidades, andando por ali, né? Sim. Faço questão de conversar olho no olho com o cliente para saber o que ele está sentindo, o que ele está achando e o que eu posso melhorar, inclusive nos nossos produtos. Isso daqui que me conhece, eu tenho vários clientes que viraram amigos e eu deixo essa porta aberta para falar assim, me dê a dica do que eu posso melhorar. E é isso que tem dado certo. Nath, não tem como a gente não falar de COP30. É um momento para a gente... Vai ficar um legado, assim, vai ser fantástico para a nossa cidade, né? Vários projetos que estavam apenas no papel e com um evento dessa magnitude, desse tamanho, saíram do papel e estão sendo desenvolvidos, estão sendo feitos na nossa cidade. Muitos turistas estão vindo para cá. E você sabe que a nossa gastronomia é uma gastronomia riquíssima. O que a Nath está pensando para fazer essa mistura de Ásia com Pará? Tem algo aí nessa mente criativa? Com certeza. Inclusive, ontem eu estava como cliente no Sushi Boulevard consumindo e eu fui no rodízio, eu fui no combo regional, que é sashimi marajoara, onigiri marajoara. Nós já fizemos uma redução de tucupi e, em primeira mão, Eli, vou te falar, vamos lançar o rodízio COP30. Exatamente nessa fusão amazônica com a fusão asiática, que é a nossa pegada criativa. Hoje eu já trabalho com queijo de búfala, eu já trabalho com o tucupi. Vou fazer uma redução de uma coisinha aí que eu não posso falar, mas vai ficar absurdo e eu convido você a experimentar. Você vai me dar o feedback antes de eu lançar para o público, tá bom? Opa, tá aí. Por sinal, vou levar o meu fiel escudeiro, Eduardo Portela. Vai comigo. Ele já balançou a cabeça ali atrás da câmera, que ele vai comigo para a gente experimentar, para dar o feedback. Porque o Pantinha, ele conhece, viu, Nath? O Pantinha... Ele bate forte. Muito. Principalmente nos programas de segunda-feira. Ele sobe na mesa, também. Fiquei sabendo. Rapaz, o homem é Dona Simone. Queria mandar um abraço para Dona Simone, que está acompanhando o programa também. Dona Simone já sabe que a gente tem um compromisso, né? Para ir degustar o prato antes dele ir para o mercado. Nath, projetos para o futuro, Nath. O que a Nath está pensando? Sei também que está pintando algumas propostas aí até para se tornar comunicadora. Dá algumas dicas, né, Nath? Quem sabe, hein? Né? Eu adorei esse negócio de aparecer na televisão, gente. E aí, Nath? Olha lá. Inclusive, eu faço cursos de oratória. Estou sabendo. Né? Minhas amigas Carol Almeida, Priscila Castro estão me desenvolvendo, eu agradeço muito. Eu acredito que é isso, nós temos que ser multi. A Nath não é só advogada, não é só empreendedora, ela pode ser várias coisas. Meu projeto como empreendedora, Sushi Boulevard, eu quero muito poder sair do estado. Eu já tenho pedidos de amigos, de seguidores, inclusive, que hoje em dia a gente se encontra por aí. Eu estava no iFood Move, que é um evento do iFood, e aí uma seguidora me reconheceu. Falou, Nath, tu tá por aqui e tudo mais. Eu falei, ai, menina, que legal. Eu sabia quem era, porque a gente trocava, né, mensagem.
E tenho amigos de São Paulo, tenho amigos de São Luís, tenho amigos de Fortaleza que falam o sabor do Sushi Boulevard é imbatível, venham pra cá. Então, eu estou inquieta. Eu acredito que eu Franquia? não vou... Será? Franquia? Eu não vou parar enquanto eu não conseguir sair do estado para poder evoluir. Ou até mesmo dentro do nosso estado, que está evoluindo. Exato. Né? Paraupebas, Marabá, Paragominas, Santarém, Castanhal. Então, assim, temos Castanhal está aqui do lado, né? Outras possibilidades. Mas vislumbro, sim, a abertura de novas portas para o Sushi Boulevard. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Maurício Façanha, né, que eu acho que você conhece também. Não sei se você esteve no evento com ele. Sim. Que, por sinal, é um grande amigo que eu tenho. Demais. Da época de Telecom. Trabalhei com o Façanha. Sim. Trabalhamos quase 15 anos no mesmo segmento. Ele de um lado e eu de outro. Não vou aqui fazer propaganda para as operadoras, né? Sim, mas, sim. Eu fiz essa pergunta para ele sobre franquia do Veraçaí. Ele falou que a preocupação dele, principalmente quando ele trabalha com alguns produtos como peixe, ele tinha receio de abrir uma filial dele fora do estado por causa da qualidade, enfim. Mas não descartou franquias. E aí, Nath? Não descarta também? Não, curioso. Nós já contratamos 2 consultores para formatar o Sushi Boulevard em franquia. Mas a grande preocupação é que eu vejo no mercado, existem várias franquias sendo vendidas, mas a grande preocupação é com o franqueado. A gente sabe que uma estrutura de franquia ela precisa estar muito redonda. E os números eles precisam ter o payback bom para que você consiga colocar todo o seu dinheiro como empreendedor numa franquia. E a gente está ajustando alguns números para que a gente consiga vender essa franquia com melhor retorno para o franqueado. Mas talvez a franquia não seja o melhor caminho. Talvez lojas próprias também, por que não? Já que a gente sabe fazer o jogo. A preocupação é da gente ter lutado para criar toda essa marca e chegar uma pessoa terceira e não consiga sustentar tudo isso que a gente construiu. Até porque é o nome da marca que está em jogo, né? Exatamente. Ele então não é uma sabe preocupação. se é franqueado ou não, né? Ele vai julgar a marca em si, né? É uma preocupação. Então, é uma preocupação de poder fazer dar certo. A gente não quer simplesmente vender por vender, a gente sabe que tem muita franquia que faz isso, a preocupação é grande, mas em compensação também, a gente quer continuar dando a qualidade que o Sushi Boulevard hoje ela é validada, qualidade SB. É isso, Nath. Olha, estou aqui batendo papo com a Natasha Paiva, né? Já falei, a Natasha é empresária, advogada, palestrante. Descobri agora também que vai ser comunicadora em breve. Nath, olha, foi um prazer muito grande te receber aqui no Bate-Papo. Mostrar um pouquinho do Sushi Boulevard para o telespectador, para o teu seguidor, para o mundo. Porque, sim, assim, aqui a gente está falando, né? A TV Grão-Pará passa em quase 40 municípios no estado. Legal. Só que o canal do YouTube ele é mundial. Sim. Então, a sua entrevista também está passando para um mundo. Por sinal, eu tenho um primo que mora em Canadá, que me assiste, que vai saber da tua história do amendoim lá no Canadá. Que legal. Mas eu queria abrir agora um espaço para você, Nath, para suas considerações finais. Eu não poderia deixar de agradecer. Fiquei até surpresa, inclusive, quando eu falei assim, ele me conta como foi que eu apareci aqui. E aí, curioso, né? Você me falou dessa solicitação fantasma, que eu vou descobrir quem foi. Acho que vai ficar aí para te descobrir. Cenas dos próximos capítulos. Mas eu não poderia deixar de agradecer. Convido a todos vocês a conhecerem o Sushi Boulevard, a conhecerem um pouquinho da história da Nath. O meu Instagram é @nathpaiva com 2 Is. E lá eu falo um pouquinho do meu dia a dia, lá eu falo com leveza do empreendedorismo. Lá eu troco dicas também e gosto muito de falar sobre food service, né? Gosto também de mostrar as minhas viagens, que elas são linkadas também com insights para o empreendedorismo. Então, fica o convite também para você. A gente vai fazer um ao vivo, lá de dentro do Sushi Boulevard. O que tu achas? Já gostei da ideia. Vamos só marcar. Vamos fazer de lá. Então, pronto. Todo final de mês, agora eu comecei a fazer a live do Sushi Boulevard por conta das metas do sushi. E aí,
a galera entra e começa a interagir. Então talvez essa minha veia comunicadora esteja sendo desenvolvida sem mesmo me perceber. Eu estou começando a desenvolver algo que eu estou gostando, sabia, Eli? Pensa na live, pensa em algo de podcast, que também é interessante. Legal. Ontem, por sinal, eu tive a oportunidade de participar de um podcast, né, sobre empreendedorismo, e eu acho que tem algumas coisas para a gente conversar logo, logo. É isso, Nath, mais uma vez, obrigado. E para você que está em casa, fica com a programação da TV Grão Pará. O Bate-Papo com Eli Júnior volta na semana que vem.